Um pouquinho dessa palavra, né? Aleluia! Então, gente, vamos dar continuidade à mensagem que nós estávamos falando ontem. Falamos sobre um princípio da obediência. É muito maravilhoso, gente. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós somos filhos da obediência. Nós somos filhos de Deus. Jesus não é o autor da salvação. Jesus, ele não é o obediente. Nós somos filhos da obediência. Amém? Então, a obediência faz parte da nossa essência. A obediência faz parte da nossa essência, da nossa semente, da nossa vida, do nosso DNA em Deus. E deve ser uma coisa aceita. Deve ser uma coisa para nós. Temos alegria, satisfação. E tudo em Deus vai depender da obediência. Obediência aos princípios da palavra. Amém? Tudo em Deus vai depender da obediência. As pessoas estão falando que está sem som aí no Instagram. Alguém pode confirmar se está sem som aí no Instagram? Aleluia, eu sou na casa de Suzana. Tá tudo ok no Instagram aí? Amém? Aleluia. Então, gente, nós somos filhos da obediência. Nós nascemos de uma obediência. Fomos gerados em Deus para a obediência. Então, todo o princípio de Deus, toda a felicidade em Deus é baseado na obediência. E como a casa, a família é uma instituição divina, nós precisamos colocar os princípios da palavra de Deus, os princípios da palavra, amém, você está ouvindo? Ok, então está tudo ok. Os princípios da palavra de Deus, nós precisamos colocar dentro da nossa casa, amém? E estávamos falando da vida, né, do momento de Ana, da obediência a ela, uma autoridade, e o resultado da obediência dela foi Samuel, né? Quem viu a live de ontem, você pode dar uma olhada, que essa nossa live hoje é uma continuidade, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre esse sucesso de a gente ouvir, atentar, poderá meditar, aceitar os conselhos, ou a fala, ou os cuidados expressados de várias formas e de várias maneiras das nossas autoridades. Principalmente a autoridade do lar, o papai, a mamãe. Eu sou conselheira de casamento há vários anos, mas deixa eu dizer uma coisa, eu nunca consegui, eu nunca aconselhei uma pessoa para ela dizer assim: eu estou sofrendo muito no meu relacionamento, mas sofrimento não é uma coisa, um desencontro de final de semana, não, é um sofrimento, uma vida de sofrimento, para dizer assim, eu estou sofrendo tudo isto, mas eu tive a bênção dos meus pais, ou eu tive a bênção dos meus sogros. Geralmente, uma pessoa que tem um casamento desastroso, problemático, sofrido, angustiado, os pais não queriam. Ou os pais dela não queriam, ou os pais dele não queriam. Então, é uma sinalização no coração, que existe o coração do pai, que existe o coração da mãe, a respeito do bem-estar dos seus filhos. Olha, eu não sei como, mas a gente sabe o emprego que vai dar certo para os nossos filhos, a esposa ou o esposo que vai dar certo, o curso que ele vai fazer, a gente sabe, não é que a gente queira, os pais sabem, entendeu? Você que é pai e mãe sabe, nós sabemos, gente, é algo divino, é algo que a gente não sabe explicar. Às vezes os filhos dizem, a vida é minha, quem vai casar sou eu, e eu poderia acrescentar, e quem vai sofrer também. Porque a autoridade é algo que precisa ser respeitado. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 14, diz que na multidão de conselhos,
a sabedoria. E nós precisamos entender isso com detalhes. É importante isso para nossas vidas nesse ano 2021, onde existem interrogações no ar. Como vai ser 2021? O que acontecerá em 2021? O que vai acontecer em 2021 é uma base de princípio que eu e você vai colocar no nosso caminho. É uma base de princípio. Então, a Bíblia diz no livro de Provérbios, que eu só ler para você, no livro de Provérbios, no capítulo 9, Provérbios, o capítulo 9, e o versos 7 ao verso 9, diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta para si mesmo. O que censura o perverso a si mesmo se injúria. Não repreenda o escarnecedor para que ele não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então a gente está vendo, olha, a repreensão, o conselho não é só aquele conselho para apertar a tua mão e dizer, eu estou contigo, dá certo, e confirmar, assinar embaixo o que você está querendo. Não, conselho pode ser um freio. Sabia que nós precisamos de freio de mão? Nós precisamos de freio de mão. Então, isso é uma afronta para aqueles que é escarnecedor. Se você for dizer ao escarnecedor, rapaz, não vai dar certo não, você arrumou uma confusão. Se você for falar com o perverso, você vai ter problema sério. Confusão tremenda se você for falar com uma pessoa perversa, uma pessoa escarnecedor. Ele vai se aborrecer com você. Ele vai ficar chateado com você. Porque ele vai dizer, você não manda na minha vida, você tem nada a ver comigo, eu já sou de maior, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, que eu acho que dá certo. São escarnecedores, são perversos, são soberbos. Mas a Bíblia diz que quem dá uma instrução, quem dá um conselho, quem dá um freio a um sábio, essa pessoa vai se tornar mais sábio ainda. Ele vai te amar. Você diz, rapaz, olha, sabe de uma coisa, não faça isso não. Isso não vai dar certo não. Preste atenção no que você está fazendo. Olhe bem o que você está fazendo. A gente vai receber conselho de todo mundo, gente. Mas de uma autoridade é necessário, é preciso, é devido. Isso é sério. Isso é sério. Aquele que não obedece pai e mãe está em problema sério. Não adianta a sua fé não vai reverter o desastre que você está fazendo na sua vida se você maltratar seu pai, sua mãe, seus avós. Não pode, isso é errado. Às vezes a gente quer ser mais sábio do que eles, e às vezes até a gente se torna, sabia? Na questão aqui de Samuel, onde nós estamos estudando, Samuel, ele foi adotado, como eu falei ontem para vocês, por Eli, né? E Eli tornou-se o pai de Samuel e o seu líder. A casa de Eli, o lugar onde Eli morava, a casa, os filhos de Eli, eu até coloquei aqui, a Bíblia diz que os filhos de Eli, os filhos da casa, eles faziam coisas abomináveis, horrores. Eles faziam coisas detestáveis, insuportáveis de ouvir. Então a casa de Eli tinha problemas sérios. A casa de Eli não era aquele céuzinho da terra não, onde Samuel criou-se. Não era um céu. Ele estava errado, porque Eli estava errado com Deus, porque aceitou que os filhos dele fizessem coisas erradas. E ele não tinha autonomia para corrigir. Então havia uma coisa destrutiva na casa dele. O ambiente não era saudável, o ambiente não era perfeito. Às vezes a gente pensa que uma pessoa é inspirada por Deus, porque o ambiente da casa é perfeito, mas não era, ali não era perfeito para ser criado um menino que ia virar um profeta. O menino virou um profeta, criado na casa de um líder que tinha seríssimos problemas familiares, mas era uma autoridade. E olha o respeito de Deus.
Olha a maneira de Deus trabalhar. Não sei se vocês já olharam nas entrelinhas. A Bíblia diz que Deus chamou a Samuel. Samuel, Samuel. E ele levantou-se e foi lá no quarto de Eli e perguntou: você me chamou? Ele disse: não, meu filho, não te chamei. Vai, volta e te deita. E Deus não falou com ele. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Realmente, viu, Samuel? Eli está muito desorientado, viu? Eli verdadeiramente não tá vendo coisa com coisa. Está longe da espiritualidade. Não, Deus ficou calado. Depois chamou de novo: Samuel, Samuel. E ele voltou para falar com Eli. E ele disse: volta, meu filho, eu não te chamei. Ele voltou e deitou. E Deus não falou nada, não acrescentou nada. Voltou a chamar Eli, chamar Samuel. Samuel, Samuel. E ele foi de novo no quarto. E pela terceira vez, aleluia, Eli liberou-se. A conversa entre Deus e Samuel. Eli liberou o contato, a continuidade da conversa. Ele disse: meu filho, você vai deitar. E se por um acaso essa voz te chamar, você diga assim: eis-me aqui. Disse assim: o Senhor, verso 8, o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. E Eli entendeu que era o Senhor a quem chamava o jovem e disse: vai deitar. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e esteve com ele. 3 vezes ele foi no quarto do papai Eli. E o papai Eli disse: vá deitar. E ele foi, e a voz ficava calada. Chamava novamente, ele ia lá no quarto, chamava novamente por 3 vezes. Até que ele percebeu: isso é Deus chamando ele. Eu vou liberar a conversa. Eu vou liberar o diálogo. É interessante, né? Eu vou liberar o diálogo. Disse: vá deitar. E se essa voz te chamar, aí você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Enquanto Eli não liberou, Deus dos céus não deu continuidade. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão entendendo a seriedade de uma autoridade? Vocês estão entendendo que os céus respeitam a autoridade que está sobre sua vida? E que nós entramos em situações adversas, situações problemáticas, situações miseráveis, porque a gente não valoriza as nossas autoridades? Quantos filhos e filhas sofrendo porque grita com sua mãe, grita com seu pai, grita com seu pastor, ignora a sua liderança? Sabe quantos crescimentos vão ter espiritual? Nenhum. Sabe até onde vai? Quase lugar nenhum. Pessoas sofrendo, pessoas morrendo cedo, porque não considera suas autoridades. Rapaz, ele era o pai e era o líder, mas ele foi criado naquela casa, então ele era o pai de criação. Deus não falou com ele enquanto Eli não liberou, porque Samuel estava debaixo da autoridade de Eli. E Eli precisava abrir espaço para novos mundos para ele. Escuta a tua autoridade. E Deus falou com ele. E Deus falou com ele, com Samuel, a respeito da casa onde ele morava. Da situação em que estava a casa. E que havia um julgamento naquela casa. E ali foi dormir. E Samuel ficou ali, amanheceu o dia tremendo, roendo as unhas e pensando: o que é que eu vou fazer? Porque havia temor, havia honra, havia respeito. A presença de Deus com Samuel não lhe autorizava a corrigir a casa, não. Às vezes, porque você está muito espiritual, você quer corrigir a casa do seu pai, corrigir a casa de sua mãe, corrigir o seu pastor, corrigir o seu líder. Rapaz, você devia fazer assim, eu acho que é assim, Deus falou comigo. Que tanto Deus falou com você é esse, rapaz? Você fazia, Deus não falou comigo? Falou com Samuel. Samuel ficou lá. Não falou nada. Ficou deitado. Ficou com respeito. Ficou com honra.
Não foi confrontar. Eita, agora eu vou dizer a ele que foi que Deus disse. Deus disse que ia matar os filhos dele. Não, ele ficou calado. Então, a Bíblia diz que ele ficou deitado, verso 15, pela manhã. Eli levantou, abriu as portas da casa, mas ele temia se levantar. O respeito era tão grande, a honra era tão grande. Ele não queria confrontar a sua liderança. Ele estava ali calado. O coração dele estava batendo forte. Sabe por que quantas coisas estão acontecendo na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida? Mesmo você sendo casado, estando no seu canto, pelos confrontos com a autoridade, pelo desrespeito com a liderança. Rapaz, essa mensagem talvez não seja nem tão boa de ouvir. Mas você não pode ter uma família em paz. Você não pode ter a bênção de Deus na sua casa se você não cumprir princípio de obediência. Precisamos cumprir princípios de obediência. Eu sei que não é uma mensagem para a época, para a estação, mas é a palavra de Deus. Se essa palavra não mudar a tua vida, nada mais muda. Se essa palavra não transformar, não colocar teu coração submisso à verdade da palavra. Deixa eu dizer uma coisa, você pode dizer assim, mas o meu líder, o meu pastor, ele está da carne. Eli também. Eli não estava tão espiritual, nem visão tinha naquela igreja. Eles não falavam naquele lugar, porque não tinha ambiente. Mas Samuel crescia diante do Senhor, porque estava submisso. Ele estava submisso. Ele estava obediente. Deus falou com ele, mas ele não foi confrontar a sua autoridade. Deus, para falar com ele, esperou que a autoridade liberasse. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: o Espírito Santo só fala com a senhora, é? O Espírito Santo também fala comigo. Eu fiquei rindo. Eu disse: quem disse que o Espírito Santo não fala com você? Foi eu. Eu não falei isso, não. Essa pessoa criou uma inveja. Criou uma inveja e queria competir com o meu relacionamento com o Espírito Santo. Gente, eu tenho culpa do Espírito Santo falar comigo. Eu tenho culpa do Espírito Santo mandar te dizer isso. Eu não tenho culpa. Entendeu? Eu não tenho culpa. Aleluia. Eu só sei dizer a você que Ele lhe ama. Ele está lhe dando conselhos que vai mudar a tua vida. Eu quero ver você feliz. Sabe, Vanessa, eu quero ver você feliz. Carla, eu quero ver você feliz, Vanessa. Eu quero ver você feliz, Fátima Aragão. Eu quero ver você feliz, Suzete. Eu quero ver você feliz, Jaque. Ana Paula, eu quero te ver feliz. Eu quero te ver com resultado sobrenatural. Eu não quero estar pregando o evangelho para você que não tenha transformação na sua vida, que não tenha mudança, que você venha ficar sofrendo, que você tenha um futuro devastador. Não, eu quero pregar uma palavra que mude sua vida, Eduarda. Eu quero pregar uma palavra que você diga: essa palavra mudou minha vida. Eu estou feliz, eu estou bem. A bênção do Senhor está na minha vida. Eu estou colocando os princípios e estou vendo o resultado. É isso, Adelma, que eu quero para a tua vida. Deus me livre e está longe de mim de querer te corrigir. Até porque eu não conheço nem tua história, nem conheço você. Eu estou muito à vontade aqui, porque eu não conheço como está a tua casa, mas eu quero trazer para você uma inteligência, para você viver um 2021 repleto de felicidade, que não tenha demônio do inferno, não tenha pandemia, não tenha nada que impeça a sua alegria, o seu crescimento, o seu avanço. É isso que eu desejo. E Deus me mostrou a família de Eli. E Deus me mostrou a Ana, a confiança que ela teve na sua liderança. E Deus me mostrou Samuel, o homem que se transformou num grande profeta do Senhor, submisso a uma autoridade, que tinha sérios problemas na casa onde ele morava. Na casa onde ele morava. Os irmãos de criação dele faziam coisa abominável. Às vezes a gente diz: eu não tenho ambiente para orar, eu não tenho ambiente para ler a Bíblia. Ah, pois deixa eu te dizer uma coisa. Samuel encontrou um local. Samuel encontrou uma brechinha entre os irmãos que faziam coisas horríveis, abominações terríveis. Quando a gente quer manter o contato com Deus, a gente mantém. Aleluia. A gente mantém. Então, e Samuel disse, Eli chamou a Samuel e disse: Samuel, meu filho, vem aqui que eu quero falar com você. Não é assim que pai e mãe faz? Vem aqui, Samuel. O povo diz que quando a mãe da gente chama pelo nome completo da gente, o negócio tá sério, né? Quando a minha mãe dizia: Marta Pessoa, vem cá.
Fala-me, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha mãezinha estava no quarto dela, com 90 e poucos anos, 96 anos. E eu chegava na casa dela, e eu, para ir para a casa dela, eu tinha que vestir a roupa que ela achava que estava certa. Eu estava com a roupa em casa não era uma roupa de alça, que eu nunca uso roupa de alça, é muito difícil. Mas era uma roupa sem manga, ela não gostava de roupa sem manga. Para ir para a casa dela, eu colocava uma roupa, ou colocava um blazer por cima. Então ela chegava lá, ficava olhando, se ela visse qualquer coisa em mim, alguma coisa que ela não fosse de acordo com aquilo que ela entendia certo, ela reclamava. Você não deve fazer isso. Por que você fez isso? Às vezes eu com muita tarefa aqui, uma pessoa chegava de última hora, ligava para mim, e eu atendendo, chegava na hora da igreja, ela gostava de chegar 15 minutos, meia hora antes, e eu chegava às vezes 10 minutos, ela dizia, vai chegar quando o culto começa, é? Vai chegar depois do louvor? E eu ficava dando cheiro na cabeça dela. Ela não entendia que eu tinha tanta coisa, ela já tinha terminado a tarefa, eu tinha tanta coisa, estava resolvendo tanta coisa. Mas eu abraçava ela, beijava a cabecinha dela, dizia, não, mamãe. Às vezes eu saía daqui, levava ela na igreja, voltava em casa para resolver alguma coisa, para não desagradá-la. Então, ame suas autoridades, ame sua mamãe, ame seu papai, ame seu povo. Considera, mulher, teu marido. Considera teu marido. É tua autoridade. Considera, abençoa. Aleluia. Então ele disse, Samuel, vem cá. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, o que é que o Senhor te falou? Vai me dizer tudo que o Senhor te falou. E Samuel, o coração dele, vai me dizer tudo que o Senhor te falou. Peço que não me cubra nada, viu? Diga tudo o que ele falou, tá ouvindo? Você não vai me encobrir nada. Era uma autoridade severa, né? Porque se você me encobrir alguma coisa do que o Senhor te falou, o Senhor faça com você o que melhor lhe parecer, viu? Rapaz, é forte, né? Se você me encobrir o que o Senhor falou, o Senhor faça de você o que melhor te parecer. Às vezes a gente quer que a autoridade se ajoelhe nos nossos pés, né? Às vezes, a gente quer que a autoridade esteja né? Como é que se diz? Colocando a gente no braço, fazendo tudo que a gente quer, Se a autoridade disser, não faça isso, pronto. Se o pastor disser, não, isso está errado, não vou mais pegar aquela igreja, aquele homem de carnal, eu não quero que ninguém pegue no meu pé, vem para mim com a maior ignorância. Que é isso, gente? Você está pensando que a autoridade ele não tem sentimento? Que a autoridade é uma pessoa. Entendeu? E pode chegar para vocês, isso está errado, não faça isso não. Vai se desviar? Se a mãe reclamar, vai sair de casa, pegar a mala, arrumar e botar, vai sair embora de casa? Que é isso? Se o marido reclamar, quebra as panelas todinha, joga em cima dele? Que é isso? Que povo rebelde é esse? Esse é o povo de Deus? Não, não é assim que funciona, não. Ele disse, o Senhor faça com você o que melhor prover. Se fosse hoje, está lançando maldição com a minha vida. O meu pastor lançou maldição, meu pai me amaldiçoou. Disse que o Senhor podia me matar, porque ele disse logo assim, ele nem disse que o Senhor o matasse, mas ele disse que o Senhor fizesse o que melhor lhe parecesse. Se fosse hoje, meu Deus, se eu sair de casa, voltava. Mãe, eu voltei para casa porque Deus me deu uma revelação e Eli veio com uma ignorância para mim no outro dia. Eu estava até com medo de falar com ele e ele veio com uma estupidez. Né? Tá parecendo com o povo de 2021. 2020, né? Porque 2021 vai ser diferente. Então Samuel lhe referiu tudo sem lhe encobrir nada. Pois deixa eu falar para você o que ele falou. E Samuel, com muito temor, com muito amor, com muito respeito, saiu descrevendo tudo.
E quando ele terminou de descrever tudo, então, a Bíblia diz, então Samuel lhe referiu tudo que ele, e não lhe encobriu nada. Então ele disse, filho, é o Senhor mesmo. E o Senhor lhe faça o que ele aprove. É Deus mesmo que falou com você. E que ele faça o que ele aprove. Enquanto ele falava, Deus preparava o coração de Eli. Deus confirmava, sabe, Margarete, no coração de Eli. Sabe, Neide? Deus confirmava no coração de Eli tudo que ele falava. E quando ele terminou, ele disse, é o Senhor mesmo que falou. Aí a Bíblia diz, crescia Samuel. Presta atenção. A Bíblia diz, crescia Samuel. Crescia Samuel. Como é que tem crescimento? Crescimento não vem só com diplomas, não vem só com anel de formatura. Crescimento vem pela obediência. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Aragão. Crescia você e o Senhor era com você. Crescia Margarete e o Senhor era com ela. Crescia Neide e o Senhor é com ela. Crescia Gisliane e o Senhor é com ela. Crescia Jeane e o Senhor é com ela. Aleluia. 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 Crescia Eduarda e o Senhor era com ela. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia. Tempo de crescimento. O Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair no chão. Rapaz, isso é tremendo. Hoje nós entendemos o poder das nossas palavras. Você já pensou você crescendo em Deus? Deus com você, você crescendo nele. E tudo que você falar não cai no chão, acontece. O que você falar, o que você projetar, acontece. Olha, acontece pelo respeito. Acontece pela honra. Acontece pela seriedade com as coisas de Deus. Por levar a palavra a sério. Sabe por que muitas coisas que nós estamos confessando, declarando, não está acontecendo? Porque quebra de princípio. Quebra de princípio, confronto, enfrentamentos com pessoas que a gente não tem esse direito. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de confrontar minhas autoridades. Eu não tenho esse direito. Isso atrapalha a minha vida. Isso atrapalha o meu ministério. Isso atrapalha a minha saúde. Isso encurta os anos de vida na terra. Encurta os anos de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A nova aliança, ela é firmada na obediência. A velha aliança, a aliança da lei, é a dos filhos da desobediência. Mas a nova aliança, ela acontece com os obedientes. Nós não temos direito de confrontar as autoridades. Isso é família. Como você tem? A família dele, a casa dele, tem algumas situações já a ser resolvidas. A minha casa tem, a sua casa tem. Tinha confusão dentro de casa. Viu um julgamento de morte para aquela casa. E Samuel estava dentro daquela casa e crescia no Senhor. E as palavras de Samuel não caíam no chão. E ele estava dentro da casa. Da mesma casa que tinha confusão, da mesma casa que tinha abominação, da mesma casa que tinha pecado, da mesma casa que Deus ia julgar. Estava lá Samuel. Deus não vai te tirar de dentro dessa casa. Deus vai te fazer prosperar aí dentro. É aí dentro que a tua luz vai brilhar. É junto desse pai, junto dessa mãe, junto desse marido, junto dessa mulher, que a coisa vai pegar. E a Bíblia diz, continuou o Senhor, todo Israel, primeiro verso 20, todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A propagação do teu nome, da tua história. Deus vai engrandecer teu nome. Sabe, Marcelo, sabe? Deus vai engrandecer teu nome. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer prosperar. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui para todas as pessoas que dirigem, os motorizados. Sinais de trânsitos é autoridade.
as autoridades constituídas. Coisas que a gente não faz aos olhos, ou só faz aos olhos. Sabe aquele sítio que quando não tem sinal nem sinalização retira? Aquilo é quebra de princípio. Sabe aquele excesso de velocidade? É quebra de princípio. Por isso que tem tanta gente que tem acidente, muita gente morre. Crente, viu? Quebra de princípio. Sabe aquele momento que não pode fazer ultrapassar, mas a gente atrasa em casa, aí sai da velocidade, ultrapassa, e às vezes prejudicamos a nossa vida e a vida de outro. Quebra de princípio. Desobediência às autoridades, constituída para organizar a sinalização. Então é muito longo. E a gente precisa aprender esses princípios em casa, ó, da obediência. Muita gente morrendo, porque a autoridade diz não vai, ele vai, não faz, ele faz. Então, gente, vamos tomar cuidado. Amém? Vamos tomar cuidado. Nossa vida é um referencial da glória de Deus. Deus vai usar a tua vida, como está usando a de Samuel, como está usando a de Eli, como está usando até a vida dos filhos de Eli, que erraram. Deus está usando para consertar a nossa vida hoje. E Deus vai usar a tua vida para consertar a vida de pessoas amanhã. Deixa eu contar um testemunho hoje. Quando a minha filha Midinha, olha, deixa eu dizer uma coisa para todas as mães e pais de pessoas que têm filhos especiais. Guarde seu coração das afrontas do diabo através das pessoas. Guarde seu coração. Porque as pessoas, elas sabem muito bem machucar uma mãe e um pai que tem um filho especial, até com o olhar. Aquele olhar, sabe, de coitadinho, de miserável. Aí chega para a mãe, chega para o pai e diz, dá muito trabalho? Isso é pergunta, gente. Isso é pergunta, é. Agora eu faço feito o pastor Bando, é na sua conta. Você vai ajudar, você vai passar um dia lá, você vai fazer uma faxina lá, você vai pagar alguém para fazer alguma coisa? Não vai não. Pois fica calado. Mas tem gente que, enviados, sabe? Só para machucar, só para ferir. Só para deixar aquele coração lembrar que está sofrendo, lembrar que tem uma pessoa especial. E muito papai e mamãe está despreparado. E eu quero abençoar a tua vida para que Deus te dê uma graça. E eu tive uma filha especial. E deixa eu dizer para você, Deus me deu muita força nesse tempo. Porque eu tive uma filha especial numa época bem difícil da minha vida, numa época que meu marido não era crente, numa época em que a pobreza predominava a minha vida. Não tinha dinheiro, não tinha convênio, não tinha nada. Mas graças a Deus que eu permanecia em Deus, no Deus da minha fortaleza. E uma vez, eu vou contar a vocês isso. Uma vez eu fui morar na frente da minha casa um casal recém-casado. E a minha Midinha, ela era muito dada, ela era muito amorosa, muito carinhosa. Até ela saiu com aquele jeitinho dela andando assim, né? Que ela andava assim, tentando se segurar. E ela atravessou a rua sem que eu visse. E foi na casa desse casal, que ele viu ele na frente abraçando. E quando ela viu uma pessoa abraçando, ela ia lá, porque ela amava abraçar. E ele estava se abraçando, que ele era recém-casado, então ela foi lá. E quando ela foi se aproximando, a moça olhou para ela e disse, ai meu Deus, estou com medo. Olha essa menina como é diferente. Filha, eu estou com medo dessa menina. E eu escutei. Gente, aquilo deu uma dor tão grande em mim. Isso já faz uns 38 anos. Eu era bem mais nova. Isso me deu uma dor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu corri no meio da rua, peguei minha filha e as lágrimas vinham descendo. E ela, leva essa menina para lá que eu estou com medo dessa menina. Ela estava falando aquilo, que ela era nova, recém-casada. E na mesma hora, irmão, na mesma hora, meu coração falou por mim. E disse assim, você vai experimentar ainda uma filha que você vai ter medo dela. Aí o Espírito Santo, na mesma hora, me freou. Pare com isso. Tire essas palavras de dentro de você. E eu disse, tá, Espírito Santo, eu vou retirar por causa de você, mas retire essas palavras e não me acrescente mais nenhuma. E eu parei. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso passou anos dentro de mim, doendo.
E quando ia levantando uma palavra para machucar aquela pessoa, aquela imagem, eu via a imagem, eu respirava fundo. E escutava o Espírito Santo dentro de mim. Eu escutava a voz que já tinha acontecido. Retira essas palavras. Retira essas palavras. Está retirado em nome de Jesus. Está retirado. Até que passou muitos anos. Aí eu fui ficando madura, né? Mais velha. A gente mais velha, a gente vê as coisas de outra forma. Graças a Deus por isso, né? E eu vi que era uma pessoa sem noção, uma pessoa que não tinha entendimento, uma pessoa que queria aparecer para o namoradinho, para o marido, né? E eu digo que eu perdoo essa menina, Senhor, que os filhos dela sejam saudáveis, seja bonito, seja livre. Orei por ela, abençoei, deixei, passou muitos anos. Depois de muitos anos, um dia eu estava orando de madrugada. Eu estava orando na janela da minha casa, né? Estava orando em outras línguas, e veio aquela cena diante de mim. Eu disse, não, Senhor, eu já perdoei essa menina. Eu não tenho nada contra essa menina mais. Eu até queria conhecer essa menina de verdade, que não deu aquela situação, fez uma barreira e eu não tive como me aproximar dela, né? Tornou-se uma vizinha estranha. E eu queria até conhecer, eu estou livre, meu coração está livre, por que você está mostrando essa menina, Senhor, essa cena? Aí ele disse, porque eu quero te ensinar uma lição. Aí eu disse, você quer me ensinar uma lição? Ele disse, você sabia, Marta, presta atenção, gente. Atenção, todo mundo. Olha o que o Espírito Santo me disse. Marta, você sabia que eu tenho muitos filhos deficientes? Eu disse, deficiente como? Ele disse, deficientes espirituais. Eu tenho muitos filhos que eles não sabem andar na minha palavra. Eu tenho muitos filhos que ele anda como sua filha, tentando se segurar. Eu tenho muitos filhos que não sabem falar certo. Você tem feito o que você pode para sua filha falar correto, para sua filha andar certo, para sua filha não ter nenhuma aparência de deficiência. Você tem feito o que você pode, mas a capacidade dela ainda não assimilou. Olha, Marta, eu tenho muitos filhos deficientes. Eles não falam como a palavra diz. Eles não andam como a palavra diz. Eu tenho ensinado, mas eles não captaram ainda. Eles não sabem ainda se comportar como deveriam se comportar. Eu posso ajudá-los, mas eles não são capazes de me entender ainda. E eles são deficientes. Agora, sabe por que eu trouxe para você, minha filha, essa dor que você lembrou? Eu disse, não sei, Senhor. Ele disse, porque essa dor eu sinto. Deus disse, essa dor eu sinto. Quando os irmãos que sabem andar na palavra, que sabem falar a palavra, que sabem manejar a palavra, eles ficam rindo, eles ficam apontando, eles ficam ignorando o irmãozinho que é deficiente. Então, às vezes, eles ficam dizendo, ele não sabe falar a palavra, ele não tem fé, ele não tem a revelação, ele não tem a visão. Ele não tem a visão. Eles são os fulaninhos. Eles falam assim, eles andam assim, eles se comportam assim. E a mesma dor, minha filha, que você sente, eu sinto. Quando os irmãos que sabem se comportar, eles se comportam ignorando os que não sabem. Irmão, e as lágrimas desceram. Porque eu sei a dor que me deu. E o Senhor me fez sentir aquela dor. E hoje, quando eu vejo pessoas falando dos seus irmãos, hoje, quando eu vejo pessoas apontando, ele não fala a palavra, ele não tem revelação, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Rapaz, se ele não tem, dá a ele. Quanto esforço eu fiz para que a minha filha se tornasse uma pessoa normal. Se você se considera um irmão normal, se você sabe andar na palavra, falar a palavra, então não deixa Deus sentir essa dor. E outro dia eu estava numa mesa com algumas pessoas e eles começaram a imitar as línguas que algumas igrejas falam.
formas que eles adoram. E com crítica, com zombaria, e eu disse, faça isso não. Porque a mesma dor brotou no meu coração. Não faça isso não. Está doendo tanto no papai. Papai está sofrendo tanto, eu sei a dor que isso dá. Você que tem filho especial, você sabe a dor que dá. Você sabe o esforço que você tem feito para que ele seja normal. Deus tem investido muito, irmãos, para que os filhos tenham conhecimento. Mas as pessoas às vezes não conseguem tão rápido. Às vezes as pessoas não conseguem tão rápido, irmão. Às vezes eles falam mesmo que ninguém entende. Outro dia uma pessoa olhou para mim dentro do ônibus. Eu andava de ônibus. E uma pessoa olhou para mim dentro do ônibus e disse, essa menina não é da brasileira, não. Saber essas coisas hoje me serve como lição espiritual. Me serve como lição espiritual. E eu sei que Deus me deu essa filha. E o Senhor eu não consegui restaurar, porque Deus também não consegue restaurar os deficientes, irmãos, todos. Não é falta de fé de Deus, é porque eles têm problemas. Mas Deus o ama, Deus sente a dor deles, Deus entende cada palavra que eles falam, cada gesto que ele diz. Deus não cobra deles, amado, o que eles não podem dar. A gente estamos aqui para ajudar. A gente estamos aqui para cooperar. Então, meu testemunho hoje é pedir a vocês, tenham paciência com seus irmãos. Tanto da sua casa como seus irmãos espirituais. Tenha paciência. Tenha paciência. Pegue na mão se eles estiverem caindo. Abraço se eles estiverem prestando um abraço. Então ignore a sua fé, a sua forma deles verem. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, pegue junto com eles. Eles não conseguiram entender até aí, irmãos. Teve coisa que a minha filha não conseguiu entender completamente. A coisa que mais me doía na minha vida, irmão, era quando os irmãos, meus filhos mesmo, os outros dois, adolescentes, ficavam olhando para ela e ficavam rindo. Eu não faço isso não com ela, não. Eu não gostava. Hoje minha filha está saudável. Esses dias eu tive uma revelação com ela. E às vezes eu tenho saudade do jeitinho dela. Tenho saudade dela, do corpinho dela como tal. Eu tenho saudade. E ela, na revelação, Deus falou comigo. Ela falou comigo na revelação. E ela disse, mamãe, a senhora está pensando. Às vezes eu fico, mamãe, a senhora está pensando que quando a senhora chegar aqui onde eu estou, a senhora vai encontrar uma Dal. Eu não sou mais Dal. Dal era o meu corpo e minha mente. Mas é que eu sou Midian. Eu não sou mais Dal. Lá eu não vou encontrar uma Dal. Mas a Dal está lá. Mas ela não é uma Dal. Já foi transformada, irmão. Ela é um ser espiritual. Eu disse, é verdade, minha filha. Você não é mais Dal. Eu disse, mas não tem problema não, que eu vou lhe dar os mesmos abraços. Aleluia. Então, amados, que esse testemunho hoje sirva para você abraçar seu irmão. Seu irmão que não está acertando muito como você está. Seu irmão que talvez não fala a palavra tão corretamente como você fala. Seu irmão que talvez não esteja tão na linha como você está. Ajude ele.
Talvez ele seja um dal de Jesus. E que Jesus não deixe ele sentir essa dor que a irmã Marta sentiu. E minha raiva foi tão grande naquele dia que eu queria matar aquela menina. O Espírito Santo disse, não faça isso não. Mas sabe por que isso foi consentido? Para que hoje eu pudesse contar o testemunho a você. Eu trabalhei muito dentro de mim. Para hoje eu estar contando esse testemunho a você. E se essa menina está por aí ouvindo, ou vai ouvir essa live, sabe, minha filha, de uma forma que você nunca imaginou, você entrou no meu testemunho hoje. E eu quero te dizer, eu te amo. Eu te amo, tu me ensinou uma lição. E me ajudou eu ensinar a muita gente. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe. Você terá um sábado abençoado. Um domingo pleno. Segunda-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Eu quero agradecer a você, meu mantenedor. Deus te abençoe. A bênção do Senhor se instala na tua vida. Quero te dar um abraço. Nos céus, a gente vai ver quantos galardões você vai ter por estar de parceria comigo nesse ministério, que tem abençoado tantas vidas. Tantas vidas. Tantas pessoas mandando testemunho. Tantas pessoas contando. Infelizmente, elas não querem entrar nas lives, né? Umas não podem, outras não querem, tem vergonha. Mas são tantos testemunhos, irmão, das lives. Eu lhe peço encarecidamente. Quando Deus fizer algo com você, venha contar. Venha abençoar pessoas como esses nomes, meu testemunho, abençoa outras vidas. Para que as pessoas saibam que a palavra de Deus é a verdade e funciona. Tá certo? São tantos testemunhos. Que coisa linda, irmão. Como Deus tem feito coisas. E quando eu e você chegar no céu, você vai ver quantas pessoas você abençoou, cooperando junto comigo. Amém? E você que adquiriu Mulher Porque Chora, qualquer problema que você tiver, irmão, entre em contato comigo, que eu tenho o nome de uma moça chamada Renata, que ela resolve qualquer situação que tiver pendente sobre o curso, tá certo? Amo vocês e até segunda-feira, gente. Hoje à noite nós temos na igreja Mover, no Ministério Mover em Cristo, Raquel, minha filha, ela está ministrando hoje na live da Mover em Cristo. Amanhã de manhã, o pastor Bessan, tá certo? Domingo à noite, nosso culto presencial. Amo vocês, a bênção do Senhor se estendendo. E até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe.